Salve, salve, pessoinhas! Bom, voltamos aqui para mais uma aula de instrumentação industrial. Bom, onde hoje vamos aí analisar uma grandeza física um pouco diferente e talvez extremamente comum. Talvez vocês associem ela não mais a algo industrial, mas algo aí no nosso dia a dia, algo que é recorrente para a gente. Que na física a gente também estuda em grande quantidade, que é força e torque. Força ou a ideia, né, de uma aplicação de alguma intensidade para tentar, por exemplo, mover alguma coisa, para tentar girar alguma coisa, na ideia do torque, ou até a ideia de massa vezes aceleração que é colocada aí sobre uma determinada superfície, com a ideia de peso, empuxo e assim por diante. Ou seja, forças de modo geral, elas estão algo muito recorrente no nosso dia a dia. Então, vamos analisar aí força e torque, mas mais voltado, mais puxado aí para a ideia nossa de instrumentação. Bom, e aí o que é importante de vocês perceberem? Primeiramente, força ou torque, né, vão ser aí informações que vão ser muito comuns e se vocês pararem para pensar, pararem para analisar diversos dos equipamentos que a gente já viu até então, eu já falava, olha, existe aí alguma coisa sendo deformada, existe aí alguma coisa sendo modificada, né? Uma ideia aí de alguma superfície, por exemplo, sendo deformada, então significa que essa superfície ela pode estar aí, por exemplo, gerando ou aplicando uma força sobre outra superfície, por exemplo. Então, se a gente tem essa ideia de deslocamento, de uma translação, de uma rotação, a gente também está trabalhando com forças, a aplicação de alguma força aí, de um modo geral. E aí, principalmente, a ideia desse deslocamento ou dessa deformação é algo que vai estar muito presente na grande maioria dos equipamentos nossos. Então pense o seguinte, a gente ainda não viu atuadores, mas qual que é a ideia de um atuador? É fazer ou gerar algum movimento, principalmente, seja aí a partir de motores, seja aí a partir de algo pneumático, e aí esse movimento será responsável por desenvolver ou aplicar aí uma deformação ou aplicar um deslocamento dos nossos sistemas. Então, força é algo muito importante, muito necessário da gente estudar. E aí, como eu já falei, né, a gente já viu essa ideia sendo aplicada em diversos outros equipamentos, que é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui antes de fato entrar para a gente entender, para a gente conseguir observar ou até calcular essas aplicações dessas forças. Então, o primeiro que eu mostro para vocês é quando a gente viu lá no início da disciplina falando sobre pressão. Então, olha, eu falei, quando a gente estuda pressão, existem aí alguns dispositivos, alguns equipamentos que vão ser responsáveis por criar algum tipo de movimento, algum deslocamento. E era no caso, por exemplo, das nossos diafragmas, das nossas cápsulas ou dos nossos foles. Lembrando que o diafragma, o principal que a gente quer observar é o deslocamento mais pontual. A ideia da cápsula, a gente tem uma área sendo deslocada e por fim o fole, né? A ideia da sanfona é algo que vai ter uma base, uma superfície que vai ter um movimento relativamente grande ou também a aplicação de uma pressão sobre uma superfície também grande, tá? Então, temos esses exemplos lá quando estudamos pressão. Mas além disso, eu falei também sobre o sensor DAI. Qual que era a ideia do sensor DAI? Olha, temos aqui a ideia, né,
de um sensor, de um dispositivo microcontrolado, onde podemos ter aqui a aplicação de uma pressão P1 aqui na parte de cima, uma pressão P2 aqui na parte de baixo, e a partir dessa diferença de pressão, o nosso dispositivo vai criar aí algum tipo de deformação, algum tipo de modificação que vai gerar como resultado, né, a ideia de algum sinal elétrico que vai, por exemplo, aqui como eu mostro, para o terminal de algum microcontrolador. A ideia de transdutor também sendo aplicada aqui. Mas além disso, além dessa pressão, quando a gente analisou lá vazão, eu falei, por exemplo, dos medidores de placa. O que era o medidor de placa? Olha, existe aqui um fluido, né, uma vazão acontecendo aqui sobre essa nossa tubulação. E aí essa tubulação, ela existe aí algum tipo de uma haste ou alguma barreira ali que está sendo criada. Essa barreira, ela é flexível, ela é móvel. Então, ela pode, por exemplo, deslocar aqui. Opa, houve um deslocamento, houve algum tipo de movimento. Então, a gente já lembra a ideia de torque, né? Ou também temos este exemplo onde essa vazão vai ficar pressionando esse nosso equipamento. Opa, ele está sofrendo uma pressão, ele está sofrendo uma força ali, então a gente também vai precisar analisar ou perceber qual que é essa força que está sendo aplicada sobre essa nossa plaquinha aqui a partir da vazão. Ou ainda a ideia de nível. Nível, a gente utilizou a ideia de deformação com grande quantidade. Diversos equipamentos vão ser necessários para observar aí essa ideia de deformação ou essa ideia de força. O primeiro deles que eu mostro é o próprio medidor de empuxo. Olha, empuxo é um tipo de força. Então, esse dispositivo aqui, ele vai baseado no deslocamento aqui, na quantidade de fluido que a gente tem aqui. Esse nosso dispositivo, ele vai descrever um empuxo maior ou menor. A ideia de empuxo para fazer uma força aí contrária ao peso. Então, precisamos novamente ser sensíveis aqui a essa força. E ainda também o que eu falei relacionado aí aos nossos dispositivos, aos nossos equipamentos de sólido, do tipo sólido, não mais fluidos, né? Então, temos aqui em cima a ideia de pesagem. Então, eu posso medir nível a partir da pesagem. Como é que acontece isso? Eu tenho que calcular o peso do recipiente vazio e depois que esse nosso recipiente, esse nosso silo, por exemplo, for carregado, o peso dele vai ser alterado. Então, eu também consigo pesar. Então, peso está também relacionado aí àquela força gravitacional aí, e essa massa sendo aplicada aqui sobre uma balança, por exemplo. No segundo caso que eu mostro aqui, a ideia da célula de carga. Lembra lá, a célula de carga é um motorzinho que vai estar girando, principalmente associado aí a dispositivos, a equipamentos do tipo sólido, né? E aí ele tem dois princípios básicos. O primeiro é criar ou retirar aqui essas montanhas, então criar aqui uma superfície um pouco mais plana, um pouco mais lisa. E aí essa é um dos princípios, né, que a gente utiliza essa ideia da célula de carga, ou ainda também baseado naquela força que o motor vai ter que estar gerando ali. Qual que é o desgaste ou qual que é a força que ele está sofrendo, qual que é aquela restrição de movimento que ele está sentindo. Então, tudo isso está relacionado também à força que o motor está aplicando sobre esses nossos materiais sólidos. Olha, e tudo isso está relacionado à força. E por fim,
o que eu vou mais trabalhar aqui com vocês, que é a ideia da lâmina bimetálica, porque na lâmina bimetálica a gente vê a deformação com muito mais visibilidade, ela é muito mais visível aqui quando a gente indica aí o uso dessa lâmina bimetálica. Então, essa deformação aqui, olha, a gente precisa criar algum método, alguma forma de observar como que essa lâmina está criando aqui essa deformação. Então, todas essas deformações, todos esses movimentos também estão criando aí para a gente a ideia de força ou até algum tipo de torque. E aí, o que a gente vai estudar nas próximas aulas é aquela ideia principal associada aí a balanças, que é o que a gente chama de células de carga, ou também strain gauges. E aí vocês vão perceber que essas células de carga, elas não são exatamente voltadas para cargas no sentido de massa, mas essas células de carga vão estar aí associadas à força. Então, essas células de carga vão ser os principais dispositivos que a gente vai estudar nas próximas aulas. Beleza? Bom, vejo vocês na próxima aula. Valeu, gente. Até mais.